eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da saga romana aqui no História com o Zelota. Depois de um breve período aí fora, uma rápida folga forçada, que eu não postei vídeo na quarta, né? Como vocês que acompanham o canal aqui sabem, estou de volta aqui trazendo mais um Imperador para vocês. Então, para quem não sabe, eu fiquei sem computador durante essa semana, então me impossibilitou de fazer tudo, né? Pesquisar, de produzir os vídeos, de gravar, de editar, enfim, todo esse processo que vocês sabem que a gente tem que fazer aqui no canal. E eu faço tudo sozinho, né? Então, acabei não podendo fazer vídeos aí durante a semana, então vou só esse vídeo no sábado. Então, por isso hoje vai ser um vídeo mais curto, porque eu não tive como pesquisar mais a fundo aí essas histórias. Mas a história do Imperador de hoje, que é Joviano, é uma história bem curtinha, passou pouco tempo no Império, e com isso eu vou fazer um breve resumo da história dele antes de ele se tornar imperador, até para quem já viu os vídeos anteriores, mas recordar é sempre bom, né? E também já vou dar entrada aí na história do imperador seguinte que assume, que é o Valentiano I. Hoje eu anotei tudo no papel aqui para você ver como está a situação aqui diferente. Geralmente eu boto tudo aqui na tela do computador, hoje está tudo na mão mesmo. Mas vamos lá, pessoal. Antes de eu começar, vou pedir logo para vocês dê um tapote nesse like, compartilha com os amigos. E também, você que é novo aqui, seja bem-vindo aqui ao canal, que eu falo sobre história antiga, em várias situações do mundo antigo. Dá uma olhada aí na playlist e vídeos especiais. E também aqui como foco principal a saga romana, onde eu conto a história de Roma, da sua fundação, passando aí por todos os imperadores, chegando até agora o momento com Joviano no século IV, sem deixar escapar ninguém, dissecando todos. Então vocês podem ficar sabendo de quando vai sair vídeo ou não, que eu publico lá no meu Instagram, @zelota, mas nem isso eu fiz, o negócio foi pesado essa semana. @zelota, onde lá você pode saber aí quando eu estiver postando vídeos. Eu sempre publico a capa do vídeo lá, mas vídeos aqui todas as quartas às 19 horas e sábado às 13 horas, beleza? E quem não tiver Instagram, me segue no Facebook, pode curtir a página lá do Facebook, deixa o link aí embaixo na descrição. Só você chegar lá que eu sempre posto lá os vídeos também por lá pelo Facebook, beleza? Então eu acho que é isso com todos os recados. E vamos lá em frente. E estou retomando aqui o ritmo depois de uma rápida folga. Na verdade eu estava até precisando de um descanso, né? Já estou desde novembro de 2017 fazendo vídeo direto. Para quem não sabe, eu comecei com Taverna Nerdeste, né, com um canal de cultura pop. E aí comecei paralelamente com História com Zelota. E agora estou exclusivamente aqui com o meu próprio canal, meu projeto solo, projeto paralelo. Que era o paralelo agora principal. Enfim, vamos pular essa parte. Vamos aqui falar de Joviano. Flávio Joviano, ele que foi imperador entre 363 e 364. E ele que acabou assumindo numa circunstância bastante inesperada, né, após ali a morte do Juliano Apóstata, que foi o último imperador pagão. Que foi o último vídeo que eu fiz aqui da saga romana. O último vídeo que eu postei no canal foi sobre os hindus. Fico muito feliz com a quantidade de visualizações que tem dado. Agradeço a galera e a todos que têm se inscrito aqui no canal. E claro, sem esquecer a nossa meta de 400 inscritos, hein? A cada meta de inscritos batida, eu trago um vídeo especial em vocês e sugerem os temas. Então, tudo anotado aqui, viu, pessoal? Não esqueço de nada não, hein? Bom, vamos lá. Flávio Joviano, um amigo meu, um abraço para ele se eu estiver assistindo aí. Nasceu em Singdum, que é a antiga cidade de Belgrado, na Sérvia, no ano de 331. E ele foi o último imperador da dinastia constantiniana. Apesar de que ele não tinha nenhum laço sanguíneo, parentesco nenhum com Constantino. Ele é considerado o último dessa dinastia, a dinastia de Constantino, por ter sido ali o guarda-costas do Juliano Apóstata, que era também ali primo de Constâncio II, Constantino II e Constante, e sobrinho lá do Constantino, mas parentesco era zero.
Bom, então, como eu já mencionei, ele era guarda-costas ali do Juliano Apóstata. E ele não era conhecido ali do exército. Ele não é tão conhecido como o pai dele, que era general romano, que era mais conhecido que ele, tinha o mesmo nome que o dele, né? Flávio Joviano. E aí aconteceu o seguinte, retomando a história para lembrarmos aqui do ponto onde paramos no último vídeo. O Juliano Apóstata, ele foi para uma campanha contra os Sassânidas. Chegou a invadir a Pérsia, atravessou os rios Tigre e Eufrates, e aí ele acabou encontrando a morte após uma lança ter sido arremessada contra ele, e um ferimento gravíssimo o levou até a morte. E foi uma das maiores humilhações de Roma ter sido derrotada naquela batalha. E aí foi o seguinte, era um plano de ataque que já existia desde a época de Constantino, que ele que planejou aquele ataque, mas ele acabou morrendo, não deu tempo. O Constâncio II deu sequência a esses ataques, mas as questões de usurpação que ele teve por duas vezes contra a questão do Magnêncio, enfim, depois ele vai ter que retornar de novo contra o próprio primo, o Constâncio Galo, e depois o próprio Juliano Apóstata, ele acaba não conseguindo dar sequência a esses combates lá contra os Sassânidas. Ele chegou a fazer fortalezas em algumas cidades ali na fronteira com a Pérsia, mas aí, enfim, como vocês sabem, ele morreu, não deu continuidade ali à história. E aí Juliano Apóstata foi dar sequência a essa campanha e também morreu aí nessa campanha. Não, o Juliano morreu, né, nessa campanha, claro. O Constâncio II não, ele acabou morrendo antes e morreu doente quando ele ia enfrentar o Juliano. Mas aí houve aí essa morte do Juliano, e o Joviano foi lá fazer um acordo com Sapor II, que era ali o grande imperador sassânida, para uma retirada romana. Só que, claro que essa retirada não saiu de graça. Ele simplesmente disse, pode ir embora, volte para casa, fique à vontade. Claro que não foi assim, a coisa não foi tão simples assim não. Os caras tiveram que fazer um acordo e ele teve que ceder alguma parte do território romano que ficava ali na Pérsia. Creio que sejam aquelas cidades que estavam ali próximas da fronteira com a Pérsia, as quais eu mencionei nos vídeos passados, né, que eram as fortalezas. E aí com isso ele se retirou, e aí foi uma perda que o Império Romano ainda não tinha tido, de ceder terras para se retirar, né? Então ele teve que levar o corpo, né, do Juliano para depois ser sepultado. Levou para Antioquia, né, na Turquia, para ser sepultado. E aí depois ele acaba sendo aclamado pelo exército pela sua atitude de ter negociado, de ter tomado a frente, de ter liderado aquela situação de retirada, como o novo imperador. Mas essa sua estadia no trono, quer dizer, ele não vai nem chegar a sentar no trono, vai ser muito curto, uma vez que ele estava lá no lado do Oriente, né, ou como alguns historiadores chamam de leste, né, lado leste do Império. E aí ele acaba retornando para Antioquia, e depois ele pode ter tomado também essa atitude dessa trégua, desse acordo com o Sapor II, por uma questão de, existe essa inversão, né? Alguns historiadores afirmam que ele temia por um usurpador que surgisse no lado do Ocidente, enquanto ele estava ali no Oriente cuidando daquela questão de enterrar o corpo do imperador para depois ele assumir a continuação daquela campanha. Então ele iria retornar para o lado ocidental? Pode até ter sido, não deixa de fazer sentido. Mas enfim, o que aconteceu é que ele estava de fato indo para o Ocidente, né? Ele estava voltando para o Ocidente. E aí aconteceu o seguinte, durante essa viagem, depois de já ter enterrado Juliano Apóstata, ele acaba morrendo na viagem. E existem várias versões dessa morte dele.
Claro que tem aqui que eu vou contar qual foi verdadeiro. Acontece que ele morreu em 18 de abril de 364. Morreu com 33 anos. Morreu muito jovem, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte. Dizem que ele morreu por indigestão. Essa é a primeira versão. Ele havia participado de um banquete na Galácia, né? Pelo menos esse local pelo menos é comum a todas as versões. O banquete ele comeu bastante e aí sofreu uma indigestão muito grande e acabou falecendo por indigestão. Imagina, a pessoa morreu por indigestão. Não sei que seja o cara de um canal aí que eu tenho assistido aí, come muito, hein, meu? O cara é monstro. E aí tem outra versão também que dizem que ele morreu por envenenamento. Só que essa questão do envenenamento aí já fica meio sem sentido, porque aparentemente ele não teria nenhum inimigo, não teria nenhuma pessoa que naquele momento tivesse interesse de matá-lo. Então a gente pode descartar essa teoria aí do envenenamento. Uma outra versão diz que foi por intoxicação por causa da tinta em um local que havia sido recentemente pintado e ele havia dormido nesse local, né, tipo um abrigo, né, que ele estava uma casa, um pequeno palácio, havia sido pintado naquele mesmo dia que ele chegou e ele passou a noite lá e havia morrido por conta da intoxicação da tinta, né? A tinta era extremamente tóxica, né? Naquela época, imagine, grandes pintores do Renascimento morreram decorrente da questão da tinta, por ser muito tóxica, de estar ingerindo aquele cheiro daquela tinta durante muitos anos. Então alguns morreram em virtude disso. Existe até uma teoria que o Leonardo da Vinci ele morreu por causa dessa questão dessa intoxicação da tinta, enfim. E imagina naquela época, né? Quanto deveria ser tóxica uma tinta daquela, o cheiro forte. Poderia ser forte demais que o cara morreu por causa da tinta, mas enfim, essa teoria também é descartada. E existe a que é a mais aceita entre os historiadores, que foi o seguinte: quando ele estava na Galácia, ele havia parado lá, estava um frio muito intenso, e aí ele mandou pegar todo o carvão que tinha nas proximidades da cidade, na cidade que tinha por perto, e aí acendeu aquele carvão, fez uma imensa fogueira para se aquecer do frio. E aí ele inalou muita fumaça, aquela fumaça que vinha do carvão que estava sendo queimado. E aí ele morreu intoxicado por causa dessa fumaça. Mas a teoria aqui, pelo menos em comum a tudo, seria morte acidental. Então ele morreu acidentalmente. E com isso ele acaba falecendo sem ter sentido o sabor do império, de ter sentado no trono. E como ele era cristão, nós teremos aí o retorno de um imperador cristão ao Império Romano. Também porque, como eu já falei no vídeo anterior, Juliano Apóstata foi o último imperador pagão. E aí ele acabou sendo sepultado na igreja dos Santos Apóstolos em Constantinopla, né? Mesmo onde estava Constantino e os filhos dele, né? Já que aquela igreja foi construída durante o Império do Constantino. Após a morte do Joviano I e ele ter sido enterrado, ficou a questão de quem seria o seu sucessor. Já que ele ficou pouquíssimo tempo, né? Ele não tinha deixado nenhum herdeiro, não havia anunciado ninguém como herdeiro dele, não tinha nenhum vice, e aí ficou quem vai ser o próximo imperador. E aí é o seguinte, vai ter uma situação que é a história do Valentiniano I, que eu vou começar a contar aqui nesse vídeo, mas eu vou, claro, dar sequência no vídeo seguinte, porque eu não tive como me aprofundar a tempo de pesquisar aqui e estar trazendo para vocês a história do Valentiniano, mas é uma história bastante comprida, então isso aí ele te requer ter mais atenção e cautela para não trazer informação errada para cá. Mas o que eu consegui captar aqui, de trazer para vocês, de pesquisar para vocês aqui, a tempo desse vídeo, claro, foi o seguinte: ele era filho de um famoso militar que era chamado de Graciano o Velho.
E vai ter esse apelido de O Velho, porque o próprio Valentiano I vai ter um filho e vai colocar o nome do filho dele de Graciano, e vai vir a ser César dele. E aí o Valentiano, quando ele era militar, né, quando ele do exército, em 357 ele fez parte dos militares, né, que serviam lá ao Juliano Apóstata, que era vice do Constâncio II, naquela época ainda do vice-império, né, porque ele era César. E aí aconteceu um tipo de conspiração de uma tal de uma tribuna, de um pretor romano chamado Barbácio. E aí, por algum motivo, essa mulher não gostava dele. E aí ela pegou, fez o seguinte, fez uma conspiração contra o Valentiano I e o amigo dele, que era o Balbiano, que serviu junto com ele. Então eles iam para uma campanha, eles haviam sido ordenados para sair para uma campanha contra os alamanos, já que o Juliano Apóstolo estava no lado do ocidente, né, em Tréveris. E aí eles foram impedidos de sair nessa campanha. Ela proibiu eles de sair nessa campanha. E aí o pretor Barbácio fez um falso relatório para o Constâncio II, dizendo que os dois haviam se negado a sair nesta campanha contra os alamanos. E aí o que aconteceu? O Constâncio II dispensou os dois do exército por falta de ação. E aí o que aconteceu? Eles acabaram saindo do exército. E aí no ano de 363, com a ascensão do Joviano ao império, o Joviano vai chamar o Valentiano I de volta para o exército. Talvez ele já o conhecesse, tinha já algum tipo de relação. E aí ele volta para o exército durante o império aí do Joviano I. E aí, isso no ano 363. E com a morte do Joviano em 364, vai haver aí aquela situação, né, de quem é que vai ser o novo imperador. E aí, por duas vezes, o prefeito pretoriano não aceitou. Já aconteceu de prefeito pretoriano assumir, né? E era o Filipe Árabe, por exemplo, né, que foi um cristão antes do Constantino, que se tornou imperador, mas acabou morrendo ali naquela conspiração do Décio, que era um pagão fervoroso. Ele não quis, né, era o Salusto. Por duas vezes fizeram um convite a ele, mas ele não quis. Ele, não quero, passa para outra pessoa. E aí caiu no colo do Valentiano I esse cargo aí de imperador, se tornar aí, ser aclamado como o novo imperador. E aí ele acaba assumindo quando ele estava na cidade de Liceia. E aí se torna o próximo imperador romano. E aí vai começar o seu governo aí no ano de 364. E aí depois ele vai ter que escolher um César, né? E ele vai acabar indicando o irmão dele, né? O Valente, que vai se tornar ali o imperador, como vice, né, dele, César, e vai mandá-lo para o lado do Oriente, enquanto o Valentiano ficará no Ocidente. Bom, então foi um vídeo mais curto, questões aí como eu já expliquei para vocês, questões meramente técnicas, mas na quarta-feira eu retornarei aí com um vídeo sobre o Valentiano I, e aí vai entrar a história dos filhos e de outras pessoas que vão vir aí nessa sequência aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Deixem dúvidas, sugestões, deixem nos comentários aí embaixo. E voltarei agora com a estrutura de volta aqui no canal, né? Com o meu computador de volta aí, enfim. E espero estar trazendo aí um vídeo para vocês mais completo. Então, peço desculpa a vocês pelo vídeo mais curto, ou certo ponto com menos informações do que o normal. Mas é a história do Joviano é uma história pequena. Então nos vemos na quarta-feira. Não me deixe de me seguir lá no Instagram. Não esqueçam de dar um tapote no like, se inscrevam aí no canal e dá um tapote nessa sineta aí para receber as notificações dos nossos encontros aqui, beleza? Chegando a 400 inscritos, trarei mais um vídeo especial para vocês. Um abraço do Zelota e até quarta. Falou, pessoal!